Vamos mais uma vez, pastor Michel, porque ele vive. Porque ele vive, Posso crer. posso crer. Ah, porque ele vive. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Daniel, no capítulo 9, o versículo de número 13. 3, melhor dizendo. Quem já achou a igreja? 9, 3. Daniel, capítulo 9, e o versículo de número 3. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus. Quem é que está dizendo estas palavras aqui? Quem? O Daniel, sim ou não? O Daniel. Nós, bem como Daniel, não podemos abrir a nossa boca, diaconisa, para dizer que nós não temos a quem olhar. Para quem eu vou olhar agora? Para quem eu vou erguer os meus olhos agora? O salmista, ele já dizia: elevo os meus olhos para os montes e pergunto, de onde é que vem o meu socorro? E ele mesmo vai responder, porque ele vai levantar um pouquinho mais os seus olhos, acima um pouco dos montes. E acima dos montes ele vai avistar o quê? Os céus. E ele vai responder: opa, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus, a terra, o mar. O meu socorro vem do Senhor. O salmista, ele teve, ao longo da sua vida, as situações adversas que ele passou em toda a vida, ele teve para quem olhar. Ele olhou para Deus. E Deus me trouxe aqui hoje, Deus te trouxe aqui hoje para ouvir exatamente isso. Olha para Deus. Olha só para Deus. O Daniel, ele vai deixar bem claro isso, mais claro que isso daqui é impossível. Impossível mais claro do que isso aqui. Eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus. Qual é o quadro? Qual é a situação aqui? Ameaças, decreto, não podia orar. E ai se pegasse alguém orando ao Deus vivo, ao Deus de Daniel. Ameaças, perdas, leões famintos, decreto assinado, lavrado e timbrado.
E Daniel, dentro deste contexto, dentro deste cenário ameaçador, dentro desse cenário cheio de ameaças, cheio de perdas, decretos, a cova ali esperando, ele vai olhar. Ele vai olhar. Ele vai olhar. Ele vai olhar para Deus. Repita comigo assim: Daniel vai olhar para Deus. Essa palavra é para você. Essa palavra é para mim. Sabe por quê? Por quê? Porque nós, olha a minha colocação. Nós, eu, você e eu, nós só não somos muito mais abençoados. Sabe por quê? Porque por muitas das vezes nós olhamos mais para as circunstâncias, os problemas, as perdas, as ameaças, os leões, as preocupações, o medo, a insegurança, a timidez. Olhamos ao nosso redor e nos esquecemos de focar os nossos olhos naquele que tem todo o domínio, todo o poder, tem a solução, tem a cura, tem a salvação. Deus. Tem alguém comigo? Pedro! Só vocês. Pedro! Mais forte, mais forte. Pedro! Diga, vem! Pedro desce do barquinho. Ele está olhando para quem? Está olhando para quem? Para Jesus. No meio deste percurso, as ondas aumentam, o vento aumenta, a tempestade aumenta. E está aqui um sinal da vida cristã. Vida com Deus. Não sei se eu vou desanimar alguém, mas eu tenho que falar. Pode ou não? Jesus. Vida cristã, vida com Deus, problemas não diminuem. Problemas aumentam. Olhe para alguém e diga para ele assim: problemas na vida de crente não diminuem, aumentam. Anderson, não fala isso que eu vou desanimar. Desanima não, sabe por quê? Porque os maiores vencedores, os que conquistam mais, são aqueles que mais problemas têm. Quanto mais problemas, mais vitória Deus te dá. Quanto mais problemas, mais Deus te honra. Porque Deus, Ele não honra quando está tudo bem. Ele te honra no deserto. Ele te honra na luta. Ele te honra lá na cova dos leões. Ele te honra lá na fornalha de fogo ardente. Ele te honra quando você se depara num beco sem saída chamado Mar Vermelho. E você olha para um lado, olha para o outro, não vê saída. E o Senhor vai dizer para você: está preocupado com o quê? Está pensando que vida cristã é vida sem problema? Estenda o cajado, marche! Porque é neste beco sem saída que eu vou abrir o Mar Vermelho para você. É neste beco sem saída que eu vou honrar a sua fé. Daniel está dentro de um contexto que parece
não ter saída. Repito, decreto, ameaça, perda, calúnia, difamação, levantes, motins, leão, não pode orar, mas ele entra dentro da sua casa, ele não pode abrir a porta, mas ele pode abrir a janela. E interessante, a janela é voltada para Jerusalém. Ele não tem medo das ameaças. Daniel não tem medo das ameaças. Por quê? Porque os olhos dele não estão olhando para as ameaças. Os olhos dele estão voltados para Deus. Quando a gente aprender isso, a nossa vida será muito mais abençoada. Não olhe para o medo, para a dúvida, para a insegurança, para a ameaça, para as perdas que você teve, para o passado que já passou. Olhe para Deus. Não olhe para aquilo que os outros estão falando, estão dizendo. Não olhe para os defeitos, para os erros do homem. O homem é falho, o homem erra, o homem peca. Olha para Deus. Quando você olha para Deus, você permanece de pé. Olhe para Deus, o homem é falho, o homem erra, sim ou não? Todo homem é passivo de erros e falhas. Não olhe para aquilo que estão falando, ou deixando de falar da sua vida, da sua casa, da sua família. Olhe para quem? Olhe para Deus. Olhe para alguém do lado e diga para ele assim: olhe para Deus. Diga para ele assim: é para Deus que a gente tem que olhar. Eu entendo que o contexto que você está vivendo, às vezes você se perde e começa a olhar para um lado. Meu Deus, como eu vou resolver isso agora? Meu Deus, e essa situação, e essa perda, essa dívida? Meu Deus, meu filho, meu marido, e você acaba perdendo o foco. E o apóstolo Paulo vai nos ensinar: esquecendo-me das coisas que para trás, eu prossigo, tenho um alvo. O meu alvo é Jesus, eu vou olhar para Ele. Eu não vou olhar para aquilo que estão falando, deixando de falar, para o pecado, para o erro. Eu não vou olhar para o problema, para essa situação. Não, eu vou olhar para Deus, porque Ele pode resolver essa situação para mim. Tem alguém comigo nesta palavra? Repita comigo assim: eu dirigi o meu rosto ao Senhor, Deus. E ele vai dizer assim: para o buscar em oração, súplica, jejum, saco e cinza, que significa se humilhar diante de Deus. Posso fazer uma pergunta antes de ler outro versículo? Quem aqui, se não tomar cuidado, você acaba ficando meio perdido? Levante a mão. É tanta coisa, né? São tantas coisas que você começa a olhar para um lado, olhar para o outro. Meu Deus, como é que eu vou pagar isso? Como é que eu vou resolver isso? Como que eu vou convencer o fulano, o ciclano? Como que eu vou colocar no caminho? Aponta o dedinho. Levanta os olhos. Diga assim: é olhar para Ele. É olhar para Deus. Quando você olha para Ele, você não se perde. Você tem direção, tem auxílio, tem refúgio, tem fortaleza, tem livramento, tem cura, tem salvação. Quando você olha para Ele, quando nós olhamos para Ele, o obreiro Judá, nada enfraquece, pelo contrário, fortalece, porque luta na vida. Cadê o dedinho levantado? Já cansou o dedinho? Já cansou? Oh, meu Deus do céu, eu entendo, veio direto do trabalho. Oh, dedinho. Quando você olha para Deus, quando você foca em Deus, mesmo tendo tantos problemas, mesmo tendo tantas lutas,
O Senhor está dizendo: essa luta, ela não te mata, ela te fortalece. Esse deserto, essa guerra, essa peleja, ela não te mata, ela te fortalece. Você só vai sair mais fortalecido desta. Deus colocou leão para jejuar. Aleluia. Deus fez rasgar aquele decreto. O Daniel entrou dentro do quarto, fechou a porta. É o Deus dos milagres das portas fechadas. É as portas fechadas. Deus fez o milagre com portas fechadas. A palavra de Deus vai dizer que Daniel, quando bate o joelho no chão, desde o primeiro dia que ele orou e jejuou, o Senhor ouviu a sua oração. Lá, o Senhor já estava providenciando socorro na cova. Ali o Senhor já estava rasgando o decreto. O Senhor já estava batendo martelo em favor de Daniel. Levanta as tuas mãos agora que eu quero profetizar. Em nome de Jesus, quando você olha para Deus, Deus vai olhar para você e vai dizer: vou quebrar sentenças. Eu vou quebrar sentenças e vou bater o martelo a teu favor. Só quem recebe esta palavra dá um grito de glória a Deus. E você pode aplaudir a Jesus, igreja. Olha para Deus. Olhe pelo menos para duas pessoas e diga para elas assim: olha para Deus. Diga para elas assim: para de olhar para o homem. Diga aí as falhas do homem, os erros dos homens. Diga para ele: para de olhar para as injustiças, as perdas, as traições. Olhe para ele e diga assim: olha para Deus. Daniel tinha todos os motivos, Douglas. Todos os motivos ele tinha. Ele estava exilado. Ele tinha todos os motivos para olhar para o decreto e dizer: acabou. Ele tinha todos os motivos de olhar: agora eu morro naquela cova. Os leões estão famintos. Ele tinha todos os motivos de dizer: realmente eu vou enfraquecer, eu vou morrer por conta desse jejum que eu vou fazer. Ele tinha todos os motivos de olhar para os levantes que ele estava sofrendo, mas ele preferiu Daniel preferiu olhar para Deus. Olhe para Deus. Diz mais: eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e súplicas, com jejum. É o que nós fizemos hoje, saco e cinza. E eu termino lendo em Hebreus 12, 2. Eu vou pedir para você ler Hebreus 12, 2. Está aqui, depois você confere na sua Bíblia. Você pode ler para mim no 3? No alto e bom som? Pastores, vocês podem ajudar? Obreiros, ajuda aí, pastor Anderson, ajuda. Bispo Gilmar, obreiro Patrícia, tem uma voz potente. Vamos lá? No 3, vamos lá? 1, 2, 3. Última vez, 1, 2, 3. Para quem que você tem que olhar? Para quem que você tem que olhar? Mais forte, para quem que você tem que olhar? Aplauda Jesus, aplauda Ele. É para Ele que você tem que olhar. E finalizo Isaías 45, 22. Aleluia. Isaías 45, 22, que diz: olhai para mim. Mim quem? Quem é esse mim? Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra,
porque eu sou Deus e não há outro. Só vocês agora no 3. 1, 2, 3. Glória a Deus. Quando você olha para Deus, a salvação. Quando olha para Deus, tem solução. Olha para Deus. Olha para o autor e consumador da fé. Termino. Pare de olhar para os problemas. Pare de olhar para o medo. Pare de olhar para aquilo que você perdeu. Se perdeu coisas que foi Deus que tirou, é motivo de você levantar a mão e dar glória a Deus e aleluia. O problema é que às vezes Deus tira algumas coisas da gente e a gente tem isto como perda e a gente vive correndo atrás daquilo que Deus tirou. Olhe para o irmão e diga para ele assim: não corra atrás daquilo que Deus tirou da sua vida. Ei, Jesus. Ai, Deus amado. Aí eu vou correr atrás. E Deus vai dizer: vai correr atrás daquilo que eu tirei de você? Ai, eu tenho dó. Deixa aí o que é para ir. E olha para quem? Entreguei. Aleluia, Jesus.